hoje é bem simples, não sei se todos viram o título. O título é algo assim, né? Igreja não é empresa, a igreja peregrina é conduzida por Jesus. É isso que precisa acontecer, mas é claro que a igreja tem alguma coisa que faz com que ela se pareça com empresa. A igreja, enquanto instituição, ela também tem um nome, ela também tem uma marca, ela também tem números. E por isso nós podemos, em algum momento, ficar um tanto confusos e pensar que a igreja de Jesus, ela pode ou até deve lançar mão daquilo que é próprio da organização de empresas e pode acabar, né, nós podemos acabar trazendo para o nosso jeito de ser igreja algo que é próprio da empresa. Isso é um problema, porque o nosso padrão, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver não é o mesmo de uma empresa e não deve ser mesmo. Ainda que às vezes pareça mais eficiente o jeito de funcionar de uma empresa. Qual que é o jeito de a igreja existir, então? Essa é uma pergunta. Como que nós somos conduzidos por Jesus? Essa é uma pergunta, e eu entendo que o mês de setembro nos ajudou a pensarmos isso. Eu quero chegar aí, só dou bom dia para quem ainda chegou aqui, a Eliane Hein, o Carlos Plummer e a Lea Saar. Muito, muito bem-vindos. E também o pastor Valdemar. Eu disse o pastor Martiniano antes, mas a Daniele também está lá, né? Todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês perceberam, né? A gente segue o lecionário nos nossos cultos e às vezes a gente tem uma visão um tanto fragmentada, assim, né? Cada domingo é um domingo, é claro que é, mas em alguns momentos do ano há uma continuidade na leitura que forma um conjunto bem interessante. Isso acontece aqui em setembro. Neste mês, nós tivemos 4 lições de Jesus muito preciosas para a gente pensar como deve ser a igreja. E isso eu queria trazer para vocês, eu queria rememorar os textos de setembro, todos eles, todos os textos do Evangelho, segundo Mateus, lidos nas congregações em setembro, para fazer perceber como Jesus nos instruiu ao longo deste mês sobre como devemos ser igreja, né, e o que deve ser nossa característica. Obviamente, eu não vou ler todos os textos, não vou fazer uma mensagem sobre cada um deles, mas é mais uma lembrança mesmo. E nessa lembrança, eu acho que nós temos uma oportunidade de reflexão, né? Vamos começar lá pelo dia 3 de setembro, nós lemos Mateus 16, 21 até 28. E Mateus 16, 21 a 28, tem Jesus predizendo a sua morte e ressurreição. Aí tem Pedro resistindo a isso, né? Todos se lembram. E aí Jesus vai dizer, saia da minha frente, Satanás. É aquela cena. Mas em seguida vem a palavra de Jesus. Ele não só repreende Pedro por sua fala tola, né? Como se pudesse ser evitada a cruz de Cristo, como Jesus ainda diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Aqui eu já começo a pensar como que Jesus fala do seu caminho e do seguimento de Jesus de uma forma tão clara, que não é uma propaganda ao gosto do freguês. Se a igreja fosse uma empresa e se o que nós fazemos fosse um empreendimento humano, nós diríamos assim, essa fala de Jesus aqui, ela tem que ficar escondida, porque nós precisamos entregar para as pessoas um convite que dê a elas a expectativa de grande satisfação e prazer. É isso que as empresas fazem na sua publicidade. Nós deveríamos entregar para as pessoas um convite que dê a elas a expectativa de serem admiradas, por exemplo. É isso que as empresas fazem. Elas dizem, compre esse nosso produto e vão olhar para você com bons olhos, vão te admirar por isso. Compre esse nosso pacote de viagem e os seus amigos vão ficar babando com isso, né? Nós vamos e dizemos com Jesus, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
não é uma propaganda atrativa aos olhos humanos. Mas aí eu já lembro, né? Como igreja, nós precisamos nos lembrar sempre, o que nos faz crescer não é uma mensagem ao gosto do freguês, não é uma mensagem adoçada ao nosso gosto. É a palavra de Deus e a ação do Espírito. Por isso, nós podemos dizer a verdade, podemos fazer o convite como ele deve ser feito. E podemos dizer, olha, não é para ter uma vida aqui nesta terra perfeita que você está sendo convidado. O seu problema é muito maior do que uma falta pontual de conforto, e o que nós oferecemos é uma solução muito mais profunda também. Nós oferecemos Jesus e não menos do que isso. Começamos a nossa caminhada em setembro assim, então, entendendo a radicalidade desse convite e o fato de que ele vai contra muitas expectativas humanas. Depois de uma semana, lá no dia 10/9, nós encontramos o texto de Mateus 18, de 1 até 20. Aqui é um texto mais complexo, né, porque tem mais coisas sendo dita aqui, mas começa com aquela pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E essa pergunta tem tudo a ver com vida profissional, porque é uma expectativa humana. Inclusive, nas carreiras comuns, é normal que as pessoas queiram ser os grandes, né? Que as pessoas queiram ser o executivo de ponta, não querem ficar para trás. Então, você tem que ser importante, você tem que ter poder. Essa é a meta. Na igreja, essa mentalidade, Jesus vai deixar muito claro, não entra. Não funciona assim na igreja, não deve funcionar assim na igreja. Quem é o maior do reino dos céus? Jesus responde tomando uma criança, colocando no meio deles e dizendo: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança não entra. E Jesus está deixando bem claro aqui com essa conversa que a lógica no reino dos céus não pode ser a mesma lógica que nós temos nos reinos humanos, e eu vou dizer também nas empresas humanas, nos empreendimentos humanos. A lógica é outra. Aqui no reino dos céus você deve servir, a sua preocupação deve ser servir e não ser o grandão. A sua preocupação não deve ser o poderoso, mas sim aquele que serve, e aquele que se entende como dependente e não autossuficiente. Crianças são dependentes. Todo mundo que entra no reino e caminha com Jesus sabe ser dependente também, porque sabe que não tem em si o próprio poder. Na igreja, cada um de nós pensa assim. Cada um de nós sabe de si assim. E por isso não estufa o peito para parecer o maior de todos. Não, né? Mas se abaixa e serve. Nesse mesmo dia, lá no dia 10 de setembro, nós lemos ainda mais. Nós fomos na parte em que Jesus fala dos tropeços. Porque se cada pequenino é importante no reino dos céus, cada pequenino deve ser cuidado e preservado e valorizado. Não é aquelas pessoas mais importantes que devem ser preservadas na igreja e cuidadas. Todas são importantes. Os pequeninos, inclusive. Os menores também. E por isso, fazer tropeçar a um dos pequeninos é coisa gravíssima. E isso eu acho que deve ser lido como algo muito literal, né? E como pastor, eu digo isso para mim mesmo. Eu prefiro morrer a ser sujeito de um escândalo e fazer com que as pessoas se afastem de Cristo. É melhor morrer, literalmente. E aí Jesus depois fala da ovelha desgarrada. Fiquem atentos lá no versículo 10 do capítulo 18. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Nenhum destes pequeninos. E aí ele conta da história de um homem que tinha 100 ovelhas, mas perdeu uma e vai buscá-la. Esse é o momento. É tão interessante porque no meio empresarial é quase como que no mundo animal, né? O mais fraco fica para trás e o mais fraco acaba sendo desgarrado e atacado. Na igreja isso não pode acontecer. Na igreja as pessoas são cuidadas e mesmo aquelas que estão fracas e vão ficando para trás, nós queremos buscá-las de volta. Ah, mas ela não vai trazer tanto benefício para a empresa, para o empreendimento. Não é isso que está na nossa mente como igreja. Ah, tem casos em que as pessoas dizem assim: ah, mas tal pessoa se afastou da igreja, foi até bom, porque era... Não foi até bom.
né? Não foi até bom, porque nós não somos um empreendimento de sucesso humano. Então, as pessoas, quaisquer que sejam, elas importam. E elas precisam ser cuidadas, e é isso que, como igreja, nós queremos fazer. Nós lemos também, neste mesmo domingo, o trecho em que fala como tratar um irmão que peca. E como tratar o irmão que peca, nesse trecho, Jesus diz para ir até a igreja, e primeiro ir com testemunhas, depois ir até a igreja, buscando reconciliação. A ideia da igreja é, mesmo com aqueles que fazem dano a outro, é buscar a reconciliação. É a nossa meta. E é a nossa teimosia. Nós queremos reconciliação. Queremos mesmo. E aí vai dizer, olha, se chegar no ponto que essa pessoa se afastou e ela não quer ouvir nem a igreja, tudo bem, considere-a como gentil. E aí essa pessoa passa a ser alvo de missão. Essa pessoa passa a ser alvo da missão da igreja. Ela precisa do evangelho, ela precisa de conversão. E a igreja não se cala diante disso. Depois, no dia 17 de setembro, nós lemos Mateus 18, 21 a 35. E o assunto de Mateus 18, 21 a 35 é o perdão de forma ainda mais enfática. Porque ao ouvir essa conversa sobre o perdão, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes que meu irmão pecar contra mim, eu lhe devo perdoar? Ele quer um limite. E aí Jesus vai fazer de tudo para ensinar para Pedro de que não há limite, né? Não para o perdão. Tem aquela coisa dos 70 vezes 7, né? Pedro pergunta até 7 vezes. Em algum momento, lá em Lucas, nós temos registrado que Jesus ensinou algo assim: se o seu irmão pecar contra você 7 vezes e vier 7 vezes arrependido pedindo perdão, perdoe 7 vezes. E aí talvez Pedro fique com isso na cabeça e pense: 7 vezes vai ser o limite então, né? Tem que ter um limite para isso. E aí Jesus extrapola toda a expectativa e diz 70 vezes 7. Quem quiser ler Gênesis 4 vai encontrar lá o 70 vezes 7 da boca de Lameque, que diz assim: Caim seria vingado 7 vezes se fosse morto. Eu serei vingado 70 vezes 7. Lameque é o homem da violência, né? Se alguém pisa no calo, ele mata. E ele diz: vou ser vingado 70 vezes 7. Jesus reverte esse exagero de Lameque, né, que quer dizer não há limite para a vingança comigo, e Jesus diz: não há limite para o perdão no meu caminho. É o contrário do que Lameque propõe. Aqui o perdão não vai ter limite. Nós não colocamos limite para a misericórdia, nós vivemos a misericórdia. É isso que nós fazemos como igreja. E isso é diferente do que acontece em empresa também. Em empresa tem que ter um limite. O funcionário ele tem que ter um limite do comportamento dele, da assiduidade. E se ele falha, por uma questão de sobrevivência da empresa, ela precisa dizer: olha, você vai ser cortado do quadro. Mas na igreja, enquanto pessoa que quer caminhar com Jesus, nós vamos perdoando. Porque nós fazemos isso? Porque Jesus é perdoador e nos perdoou abundantemente, muito mais do que nós perdoamos o nosso semelhante. E Jesus, para deixar isso ainda mais claro, conta a parábola do conservo incompassivo, daquele que é perdoado pelo seu Senhor. Isso nós lemos ainda no dia 17, mas que não quer perdoar o outro. Fica tão claro que a nossa dívida para com Deus é impagável, era impagável, e foi resolvida pelo perdão de Deus. E mesmo assim, alguns de nós ainda resistem, dizem assim: não, mas eu não. Né? E ainda continuam olhando com cara fechada para o irmão da igreja, porque há 5 anos ele me disse uma palavra torta. Né? Não é assim que o reino de Deus funciona. E Jesus, nesse mês de setembro, nos ensinou isso também. Né? E aí chegamos ao dia 24/9, que foi antes de ontem, né? E nós lemos antes de ontem Mateus 20, do versículo 1 ao 16. E ali em Mateus 20, nós encontramos a parábola dos trabalhadores da vinha. E essa leitura, ela nos faz olhar para todas as outras e perceber realmente Jesus está mostrando que a perspectiva do reino é outra. Porque na perspectiva humana, de fato, nós fazemos comparações. Numa empresa, as pessoas fazem comparações e esperam ser valorizadas de acordo com a sua produtividade, com o seu empenho. Isso é certo na vida empresarial. Mas no reino de Deus não é assim. Nós servimos não esperando
uma recompensa proporcional e não nos comparando com os outros. E não comparando com os outros querendo receber um pouco a mais porque eu fiz um pouco a mais. E, na verdade, nós não devemos querer essa recompensa. A recompensa da admiração por ser mais assíduo do que o outro, não é isso que nós queremos. A recompensa que enche o nosso ego porque alguém me admirou, porque alguém me elogiou, nós não queremos isso na igreja. Nós não buscamos a nossa recompensa imediata na vida da igreja. Diferente do que acontece na vida empresarial. Na vida da igreja, nós que somos pequeninos, nos colocamos como servos e queremos perdoar o próximo, e queremos caminhar com ele, buscar a reconciliação a todo custo, queremos perdoá-lo, nós também queremos que ele caminhe junto conosco e queremos que ele chegue ao final junto conosco. Igreja não é lugar para competição, igreja é lugar para cooperação e para caminhada em conjunto. Isso nós precisamos sempre de novo aprender, e o texto do domingo passado nos ajudou nisso também, nos ajudou muito. Nós precisamos repensar como é ser igreja, como é a nossa postura. Às vezes eu vejo pessoas muito bem intencionadas, mas exagerando na dose, e acabando deixando que essa mentalidade empresarial, que a mentalidade do mundo, aflore na sua forma de se relacionar com a igreja. Isso é um problema não de uma pessoa, isso é um problema da nossa carne, Isso tende a acontecer, mas nós precisamos andar no Espírito, como diz Gálatas 5, Paulo escreve aos Gálatas, para não satisfazermos isso que é a inclinação da carne. No nosso serviço no reino de Deus também precisamos cuidar disso, precisamos deixar que vivamos no Espírito para que isso seja normal para nós, para que nós olhemos para o irmão não como alguém em competição, para não fazermos comparações mesquinhas, para não esperarmos recompensas, admiração. Não, simplesmente servir como pequeninos que somos, como agraciados que somos, reconhecendo que servir na igreja é por si a grande bênção que nós temos. Servir, caminhar com Cristo, é a grande bênção que nós temos, e sabendo que a graça nos basta. Por isso, nova mentalidade, é disso que precisamos. Como pedido de oração, eu recebi a lembrança aqui do pastor Jonas hoje pela manhã, que a IELB celebra 91 anos de presença no Rio de Janeiro esta semana. Muita alegria para nós celebrarmos 91 anos da presença da Igreja Luterana no Rio de Janeiro. Uma presença que não é a presença de uma empresa, mas é a presença de um povo que proclama o Evangelho de Jesus Cristo com toda clareza, que proclama a salvação por graça mediante a fé. Isso muito nos alegra, sabendo que nós precisamos sempre de novo, voltar ao ensino de Jesus, ouvir a voz de Jesus, para continuarmos sendo igreja como deve ser o povo de Deus, para continuarmos sendo esses que proclamam o reino de Deus e não uma marca. Nós precisamos sempre disso. E por isso nós pedimos, guia-nos, Jesus. O teu caminho é luz. Guia-nos, Jesus, porque se nós nos deixarmos guiar por nossas próprias inclinações, por nossos próprios jeitos, nós vamos nos deixar influenciar na vida da igreja por ideias que são alheias àquelas de Jesus, por padrões que são alheios aos de Jesus. E isso nos corrompe. Isso corrompe o que é a própria igreja. Muito bem, nós não lemos todos os textos, mas eu os convido, Peguem os textos das últimas semanas, meditem com Jesus sobre isso. Eu tenho certeza que vale muito a pena para a vida da nossa igreja, para a vida de cada um como parte da igreja,